Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, nosso papo semanal sobre economia. Hoje o nosso convidado é o vice-presidente do Sicoob Espírito Santo, Arno Kerkhoff. Seu Arno, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Seu Arno, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: qual é a diferença ou as similaridades que existem entre um banco que todo mundo conhece comum e o Sicoob? Bom, o grande diferencial está no tipo de sociedade. Enquanto um banco é uma SA, controladores pelos investidores, pelos acionistas, a cooperativa é uma sociedade de pessoas. É lógico que, como toda entidade, toda empresa, a cooperativa também tem capital social, mas que na hora da decisão, numa SA, a decisão é por maioria de ações. Na cooperativa é por maioria de votos. Cada associado é um voto. Então, a gestão é democrática. Esse é o fundamental, primeiro grande diferencial. Do ponto de vista do cliente, entre aspas, quer dizer, vocês têm clientes como os outros bancos ou só tem cooperados? Não, pela legislação brasileira, a cooperativa só pode fazer operações com associados. Então, a gente sempre diz o seguinte: olha, todo mundo, ele acaba sendo um cliente, só que antes de ser cliente, ele tem que ser um associado, um proprietário. Quer dizer, na verdade, ele é um dono do banco. Ele é o dono assim como o acionista é no outro. Assim como o acionista é do outro. Só que no outro, o comando sempre está nos detentores do maior número de ações. Na cooperativa, sempre o poder, a decisão vale pela maioria dos presentes numa Assembleia Geral. Do ponto de vista do cliente aí, entre aspas, quer dizer, o cliente de um banco normal, ele chega lá, é atendido, é o caixa e tudo mais. Num sistema como o do Sicoob, ele é atendido igual ou tem diferencial no atendimento? Não, o atendimento em si, os produtos e serviços que a gente oferece são os mesmos. E aí vem então, o banco, como eu já disse, é uma SA. Na cooperativa, na realidade, o nosso negócio, existe a organização social na forma de cooperativa, e dentro de cada cooperativa existe uma empresa, que no nosso caso é a empresa do sistema financeiro. E aí lá nessa empresa, então, as regras do sistema financeiro nosso, do sistema bancário, as regras e a supervisão do Banco Central são as mesmas. O nosso diferencial está nos nossos custos, que nós não visamos lucro, nós visamos a prestação de serviço para o nosso associado. E aí, por esse serviço, a gente cobra um preço, lógico que a gente calcula esse preço, só para que, eventualmente, se eu cobrar a menos pelo serviço que eu estou prestando, no final do exercício, o que eu cobrei não vai cobrir minhas despesas. E aí eu teria que chamar quem usou o serviço a cobrir aquele diferencial. Então, a gente prefere cobrar a mais, e aí no final do exercício, quando eu faço o balanço, o banco chama de lucro, nós chamamos de sobra, que eu cobrei a mais, eu vou devolver para quem usou o serviço. O senhor está me explicando o seguinte, pelo que eu entendi: no final do ano no banco, eu não ganho nada como cliente. Nada. Eu sou cliente, não sou acionista. Não é acionista. Uma coisa é ser cliente, outra coisa é ser acionista. Eu usei o banco e não ganho nada, na verdade eu pago as taxas. No Sicoob, todo mundo que usa recebe alguma coisa porque participa, é sócio? Sim, porque na SA o lucro vai ser dividido proporcional às ações que cada acionista tem. Na cooperativa, como ninguém tem ação, normalmente todo mundo que entra na cooperativa entra com o mesmo capital social, que no caso do Sicoob aqui no Espírito Santo entra com R$50, então esses R$50 não vão produzir resultado para a cooperativa. Quem produz o resultado? Quem usa os nossos produtos e serviços, seja na área de créditos, fazendo seus investimentos, usando nossos cartões, comprando nossos seguros, ou qualquer um dos produtos que a gente oferece. E proporcionalmente ao que cada um contribui na formação do nosso resultado, ele recebe de volta se houver excedente. Felizmente, nos 28 anos da história do Sicoob Espírito Santo, todos os anos nós tivemos excedentes para devolver para os nossos associados. Quer dizer, do ponto de vista de quem usa o sistema bancário, seria mais interessante participar de uma cooperativa, na medida em que eu vou ter todos os serviços que o banco tem e ainda vou participar do lucro. Ele teria, vamos dizer assim, a primeira vantagem é nós atendemos cada um dos nossos clientes, entre aspas, como um dos donos. Então, um atendimento personalizado, com toda a atenção, que para nós o que valem são as pessoas. Lá ninguém tem um número de conta. Lá todo mundo tem um nome, lógico que tem um CPF, mas tem um nome. O outro ganho que ele já tem direto é na nossa precificação do nosso produto e serviço. É público, está no site do Banco Central,
as taxas de juros que nós cobramos na hora de nós fazermos os nossos empréstimos ou financiamentos, em média são menores do que o mercado. Na hora que a gente remunera um associado nosso sobre os investimentos que ele faz na cooperativa, também as taxas nossas são superiores à da rede bancária. E no final do exercício ele tem a terceira vantagem de ainda receber o excedente que nós cobramos ele a mais ou que nós deixamos de pagar. Então a gente está devolvendo para ele também. Do ponto de vista do sistema bancário, vocês funcionam da mesma maneira, quer dizer, eu tenho dinheiro, vou lá, aplico, o senhor pega o dinheiro que eu apliquei e empresta para quem está precisando, cobra juro daquela pessoa, bota no bolso, depois me remunera pelo investimento que eu fiz, né? Esse é a triangulação. Todo o sistema bancário. Todo o sistema bancário. Não é? Então é assim que funciona. Assim que funciona. O diferencial é que se eu for associado e prestar dinheiro, eu recebo uma parte. Se eu for associado e pegar dinheiro, eu pago menos. Você vai pagar menos e o que eu cobrar mais agora, o que você pagar a mais agora, depois no final do exercício você recebe de volta. O senhor falou que 28 anos do Sicoob vocês só tiveram lucros. Felizmente sim, e esperamos continuar assim, não nos próximos 28, mas no próximo século, porque a gente... Quanto mais ou menos cada um ganhou a mais aí esse ano, em média? Como é que funciona isso? Porque não funciona, a gente faz um rateio das sobras. Se eu falasse dividir as sobras, ou o resultado final do exercício, viria à nossa mente, eu vou dividir isso em partes iguais. Não, como cada um dos associados contribuiu de forma diferente, alguns talvez fizeram a operação de crédito tomando R$1 milhão emprestado, o outro pegou 10 mil. Então o de 10 mil, lógico, ele contribuiu menos do que aquele de 1 milhão. Na hora do investimento também, então a gente faz um rateio. Então pode acontecer e acontece de que no exercício, alguns associados no final do exercício, né, no ano passado nós tivemos uma sobra bruta que nós devolvemos para o associado, né? Nós tivemos um resultado de 124 milhões no ano passado. Aliás, nesse primeiro semestre. Então, sobre esse primeiro semestre, se a gente já fosse distribuir agora, vai ter gente que vai levar centavos, porque ele não fez movimentação na conta, ele não tomou empréstimo, não fez investimentos, não usou cartão, não comprou nenhum produto e serviço. Ele não contribuiu. Ao passo que outros que usaram muito vão receber desse resultado muito de volta. Quer dizer, então, quanto mais usa, mais ganha. Mais ganha. Porque, na verdade, é um bolo, né? Quer dizer, todo associado bota alguma coisa nesse bolo, tem que colocar para alguém poder tirar. Como o senhor disse antes, na hora que eu tenho recurso sobrando, eu vou colocar na cooperativa e ela vai emprestar para outros. Amanhã depois, hoje eu tenho sobrando, só que daqui a 6 meses ou daqui a alguns meses, eu posso estar demandando de crédito, eu vou lá, pego o dinheiro dos outros. A cooperativa só está ali para administrar esses recursos do corpo de associados. Quer dizer, do ponto de vista de quem é cliente, ele participa do negócio banco. Ele participa do negócio, ele participa tanto dos resultados do negócio e como cooperativa, ele participa também das decisões da cooperativa. Lógico que essa participação dele é dentro da lei, dentro que está o Estatuto Social, que é o nosso contrato social, que submete a todos. Então vai para uma Assembleia Geral, toma essa decisão, mesmo aqueles ausentes, eles têm que cumprir aquilo que a maioria que estava presente na Assembleia decidiu. É um condomínio, né? É um condomínio. Qual a importância desse sistema cooperativo para o sistema bancário como um todo? Qual é a contribuição dele? Olha, eu acho que hoje, a nossa maior contribuição que a gente dá hoje é que nós, aqui no Estado do Espírito Santo, que a gente já tem um share, uma participação no mercado ultrapassando os 11%, né, do mercado capixaba, financeiro capixaba, nós hoje já somos reguladores das taxas de juros praticadas. Então, se hoje, com certeza, se não tivesse o Sicoob aqui no Espírito Santo, as taxas de juros bancárias seriam ainda maiores do que são hoje. Porque como vocês cobram baixinho, se alguém cobrar muito acima, ele para de... Ele vai para o Sicoob e o outro perde o cliente. O outro perde o cliente. E para o investidor, quer dizer, eu vou me associar, chego lá, boto R$1 milhão. Que garantia a sua me dá de que eu vou ter meu dinheiro? Olha, a garantia nossa é a mesma, eu digo hoje, ela é melhor do que do sistema bancário convencional. Por quê? Como cooperativa, toda cooperativa, e aí não é só de crédito, mas todas elas somos obrigados a formar um fundo de reserva, que é justamente eu ter uma garantia. Se eventualmente, num exercício, eu tivesse, em vez de sobras, resultado positivo, eu tivesse um prejuízo, né, ou uma deficiência daquilo que eu cobrei,
o associado teria que cobrir. Só que isso seria inviável, porque depois, né, depois que você usou o serviço, você pagar mais por ele, ninguém vai querer pagar. Então, a lei, ela obriga toda a cooperativa a formar um fundo de reserva. Então, a gente já tem uma garantia. A outra garantia, nós temos um fundo garantidor de depósito, que é exatamente igualzinho ao fundo garantidor dos bancos, que cobre hoje até R$250 mil por CPF ou CNPJ. Então, nós temos, além dessa que os bancos têm, nós temos a outra que é o nosso fundo de reserva. Partindo agora para uma análise do sistema bancário, eu entrevisto vários empresários aqui, eles dizem o seguinte: olha, o melhor negócio no Brasil é ser banco, né? Porque ganha sem parar. A gente perde, o banco ganha. Como é que o senhor vê isso sendo um sistema cooperativo? Essa reclamação dos empresários que as taxas de juros, o que os bancos cobram, está desmotivando a economia, o investimento na economia produtiva? Na realidade, a taxa de juros, o que ela vai cobrir? Ela vai cobrir o custo de dinheiro, custo de captação, né? Então, ninguém bota dinheiro numa instituição bancária ou na cooperativa para deixá-la de graça. Então, isso tem um custo. Por que a instituição financeira cobra mais? Porque ela tem a taxa de risco. E, infelizmente, né, a inadimplência hoje está muito grande. Isso tem um custo, isso é embutido no custo de dinheiro. Cada operação que uma instituição bancária ou financeira perde, ela tem que tirar daquele de outro. E aí, infelizmente, os bons acabam perdendo pelos maus. E aí, a nossa legislação, infelizmente, o tomador ou o mal pagador, a legislação protege ele muito. E isso toda a sociedade acaba pagando. Então, hoje, para você retomar um bem ou para você receber de alguém, são anos de luta na justiça para você conseguir retomar. Você faz uma alienação, você às vezes consegue autorização para recolher aquele objeto, só que você recolhe ele hoje, mas para conseguir autorização para você desfazer daquele objeto, às vezes leva anos. Isso tudo tem que ser contabilizado. Quer dizer, e vocês da cooperativa também sofrem isso do sistema? Sofremos como o outro também, porque a economia, infelizmente, pegou a sociedade como um todo, né? Então, tem gente que perde emprego, não perde porque quer, porque a empresa onde ele estava empregado, às vezes, ela, né, nessa dificuldade da economia que a gente está, nós também temos um associado nosso. Empresas falem todo dia, então também tem empresas de associado nossos que também podem falir. Então nós estamos no mercado, no meio dos tubarões, né? Nós somos um peixe no aquário, no oceano. O governo acabou de anunciar aí um rombo de 20 bilhões a mais do que estava previsto, de 139 para 159, quer dizer, já era um rombo que cavou mais um buraco ainda para a gente. Como é que vocês veem isso? Lidam com esse sistema financeiro, tem que lidar com o associado, tem que lidar com os outros competidores nesse mercado? Como é que vocês veem essa situação do governo cada vez demandar mais dinheiro da sociedade para cobrir os seus déficits? Aí, vamos dizer assim, aquela lição que a gente tem desde casa, né? Se a gente em casa gastar mais do que ganha, nós também vamos nos endividar. E o governo, infelizmente, está gastando mais do que ele arrecada. A arrecadação em face da economia, a arrecadação, em vez de crescer, ela está cada vez diminuindo mais, e aí o governo tem que tomar essas medidas porque ele tem que cobrir as suas contas. Mas o que a gente vê, num primeiro momento, vai agravar ainda mais a recessão que nós estamos. Porque está tirando recursos de circulação, né? A última notícia agora é que vão até diminuir o salário mínimo em R$10 por mês de cada né, cidadão que ganha salário mínimo, para ajudar a pagar as contas do governo. Só que o governo não fala da outra ponta em cortar gastos. Ele falou que ele anunciou que vai cortar 60 mil empregos públicos, mas ele não cortou ninguém. São vagas que existiam que não estavam preenchidas. Né? E aí vai se ajustar outra vez, lógico, só que essas medidas elas vão dificultar ainda mais a recuperação da nossa economia. Quer dizer, nós somos um país que trabalha para sustentar um governo que não devolve nada. Infelizmente, essa é a verdade que a gente está vivendo hoje. Senhor Arno, eu queria agradecer a sua participação aqui no Mercado dos Negócios, uma conversa interessante para a gente entender. A gente acha que tudo é banco, nem todo banco é banco, né? A gente mesmo fala, quem nos vê passa na frente de umas nossas agências, fala que é um banco, né? Então muitas pessoas se referem a lá no Banco Sicoob, e a gente combate e diz, não, nós não somos banco, nós somos uma cooperativa que presta serviços financeiros, né?
as aparências, na aparência nós somos iguais, mas na essência, né, somos diferentes. Então hoje se fala muito em economia compartilhada, né? A cooperativa em si já está no DNA a economia compartilhada. São as pessoas se juntando, criando uma empresa comum, né, no Sicoob hoje nós somos 230 mil associados. Esses associados, eles estão trabalhando, criaram essa instituição para que o conjunto dos 230 mil possam ter uma prestação de serviços diferenciada, em termos de bom atendimento, a custos menores, e no final ainda receber o retorno daquilo que a gente cobra mais pelo serviço que prestamos. Queria agradecer novamente a gentileza do senhor vir aqui conversar com a gente no Mercados e Negócios. A gente que agradece pela oportunidade e estamos à disposição. Obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.